Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a falar da farmacologia do sistema cardiovascular. Relembrando um pouquinho da fisiologia, o nosso sistema cardiovascular ou sistema circulatório ele é composto por coração, rede de vasos sanguíneos e de sangue. E ele tem diversas funções. Entre elas nós temos o transporte, a regulação e também a proteção do corpo. Nós temos o transporte de gases. Quando nós levamos o oxigênio que foi obtido nos pulmões para os tecidos e levamos o dióxido de carbono dos tecidos para o nosso pulmão, para fazer a troca gasosa. Então, essa é uma das funções. Nós também temos o transporte de nutrientes. Então, o nosso sangue ele vai pegar os nutrientes lá do tubo digestivo e vai enviar esses nutrientes para as outras regiões do corpo. A outra função é a retirada de resíduos metabólicos ou transporte de resíduos metabólicos. Então, durante a respiração celular ou até mesmo a metabolização de algumas substâncias pelo nosso fígado, nós temos um resíduo, né? Um resíduo metabólico. Então, esse sangue, né, o sistema circulatório em si, ele vai retirar, transportar esses resíduos para outros órgãos para que ele seja eliminado para o meio externo, como por exemplo a excreção na urina ou nas fezes. O outro objetivo, né, outra função, melhor dizendo, do sistema cardiovascular é o transporte de hormônio. Então, o hormônio ele vai ser produzido em uma glândula ou por uma célula e vai ser diretamente no sangue. Então, vai ser transportado pelo sangue até o órgão onde ele vai ter efeito, onde nós vamos ter a ação desse hormônio. Nós também temos o intercâmbio de substâncias, né? O intercâmbio de materiais. Então, o sangue ele consegue levar, por exemplo, glicose para o tecido e retirar algumas substâncias desse tecido e enviar para outros tecidos, que é bem comum, principalmente quando a gente fala aí de substâncias produzidas pelo fígado, por exemplo. Né? A gente sabe que no fígado nós temos uma grande quantidade armazenada de glicogênio que vai ser quebrado e vai liberar glicose. Então, nós retiramos a glicose lá do fígado e levamos para as outras células do corpo. Nós temos também o transporte de calor. Então, o sangue ele também é utilizado na distribuição homogênea de calor pelas diversas partes do corpo. Ele vai colaborar com a manutenção da temperatura adequada em todas as regiões. E ele permite ainda levar calor até a superfície do corpo, até a pele, para que nós possamos perder esse calor para o ambiente e diminuirmos a temperatura interna do nosso corpo. Isso também é muito importante. Então, além de transportar calor, ele vai auxiliar na diminuição do calor da temperatura do nosso corpo, principalmente em dias quentes. Por isso que quando a gente está com muito calor, o nosso rosto fica vermelho, nossas mãos, né, nossa pele, vamos dizer assim, fica mais vermelha, porque nós vamos ter grande quantidade de sangue nessa região para que esse sangue consiga resfriar e possa aí resfriar os órgãos internos. Então, ele é bem importante também em relação ao transporte de calor. O sistema cardiovascular ele também atua distribuindo os mecanismos de defesa do organismo, né? Então, no sangue nós temos anticorpos e células fagocitárias que vão contribuir para a nossa defesa contra agentes infecciosos e tem essa função muito bem estabelecida. Outra função muito importante do sangue é a coagulação sanguínea, então nós temos circulando no sangue as plaquetas, que têm a função de coagulação do sangue, e elas vão auxiliar aí na cicatrização de algumas regiões, evitando o vazamento e até mesmo o rompimento dos vasos sanguíneos. Então, essa
também é uma função muito importante do sistema cardiovascular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os fármacos que afetam a função cardíaca, então que vão atuar aí no nosso coração. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os fármacos que afetam a função vascular. Eu dividi para não ficar muito extenso, tá, pessoal? Então, por isso que eu acabei dividindo em duas aulas. Então, em relação aos fármacos que afetam a função cardíaca, nós temos fármacos que afetam diretamente as células do miocárdio, então eles vão atuar na célula. Temos fármacos que afetam indiretamente a função cardíaca e esses fármacos eles têm ação sobre o sistema vascular. Porém, por causa deles atuarem nesse sistema, eles vão afetar a função do nosso coração. E nós temos fármacos ainda que atuam como antagonistas do cálcio, afetando a função cardíaca por ação direta sobre as células do miocárdio. Por quê? Por causa que a partir do momento que eles atuam como antagonistas do cálcio, eles acabam dando relaxamento para o miocárdio e também acabam, é claro, dando relaxamento para a musculatura lisa vascular. A primeira classe de fármacos que nós vamos conhecer são os fármacos antiarrítmicos. Esses fármacos eles vão atuar diretamente sobre as células do miocárdio e eles podem ser divididos em 4 classes. A classe 1 são os fármacos que atuam bloqueando os canais de sódio dependentes de voltagem. A classe 2 são os fármacos que atuam como antagonistas dos receptores beta-adrenérgico. A classe 3 são os fármacos que atuam bloqueando os canais de potássio. E a classe 4 são fármacos que atuam como antagonistas do cálcio. Então, vamos conhecer cada uma dessas classes. A primeira classe de fármacos que nós vamos falar são os fármacos da classe 1. Então, como eu já comentei com vocês, esses fármacos eles vão atuar bloqueando os canais de sódio. Eles vão se ligar lá no sítio da subunidade alfa desse canal e vão inibir a entrada de sódio na célula. A partir do momento que ele inibe a entrada de sódio, ele inibe a propagação do potencial de ação, fazendo com que as células do miocárdio elas não se contraiam porque não teve potencial de ação. Essa inibição da propagação do potencial de ação é conhecida como estabilizadora de membrana. Por quê? Porque ela diminui esse potencial de ação, faz com que ele seja menos frequente, estabilizando a membrana e, consequentemente, diminuindo a arritmia ou cessando a arritmia cardíaca. Ela vai atuar melhor, esse grupo de fármacos vai atuar melhor quando os canais já estão abertos. Então, ele vai se ligar no canal aberto e não vai deixar o sódio entrar para a célula. Outra característica interessante desse grupo é que ele acaba mantendo a despolarização por mais tempo e também a repolarização por mais tempo, fazendo com que o coração ele bata mais compassadamente, digamos assim, fazendo com que a frequência cardíaca volte a ser mantida. Então, ele vai bloquear a estimulação de alta frequência do miocárdio, que vai acontecer aí quando a pessoa tem arritmia. Esse grupo de fármacos ainda é dividido em subclasses. Então, nós temos a subclasse 1A, que é constituída por fármacos que prolongam a refratariedade e também retardam a condução do impulso nervoso. Entre esses fármacos, nós temos a disopiramida, procainamida e também a quinidina. Nós temos o fármaco, a subclasse 1B. Esses fármacos eles vão encurtar o tempo refratário e também vão exercer pouca condução nos tecidos normais, então ele vai atuar melhor no tecido cardíaco. Como fármacos, nós temos a fenitoína e a lidocaína, que também têm ação
como anestésico local e vai ter uma ação bem semelhante a essa, inibindo os canais de sódio. E no grupo 1C, nós temos que esses fármacos, né, que na verdade no mercado brasileiro atualmente só existe a propafenona com esse tipo de ação, esse fármaco ele vai aumentar a condução acentuadamente lenta, ou seja, nós vamos ter uma diminuição na condução do impulso nervoso. Tá? Então, não é que ele aumenta, até pode ser que vocês tenham entendido um pouquinho errado. Ele não aumenta a condução, ele faz com que essa condução seja lenta. Então, o impulso nervoso ele vai ser mais lento. Como efeitos adversos, nós temos diversos efeitos. Aqui eu coloquei os mais comuns. São náusea, vômito e cefaleia. Na classe 2, nós temos os antagonistas beta-adrenérgicos. Então, vamos lembrar o que acontece nesse receptor beta-adrenérgico. Quando nós temos a liberação de noradrenalina ou adrenalina, essa adrenalina ou noradrenalina, ela vai atuar nos receptores beta 1, beta 2 também, né? Beta 3 pouco, mas também atua no beta 3. Em relação aos receptores beta 1, que é os receptores do nosso coração, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o fluxo de sódio e cálcio para dentro da célula, fazendo que tenha uma alta velocidade de despolarização e aumenta a frequência cardíaca. Então, quando nós levamos um susto, o nosso sistema nervoso simpático faz com que ocorra a liberação de adrenalina e noradrenalina, né? E aumenta a frequência cardíaca. Se nós tomamos um medicamento que é antagonista do receptor beta, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir o influxo de sódio e cálcio, não vai ter velocidade de despolarização e a frequência cardíaca vai diminuir. Então, é assim que esses fármacos atuam. Então, eles vão reduzir o efeito do exercício ou excitação cardíaca provocada pela adrenalina ou pela noradrenalina. Ele também atua aumentando o período refratário no nó atrioventricular. Então, ele faz com que não ocorra uma ação tão rápida nesse nó atrioventricular e acaba impedindo as crises de taquicardia. Mas assim, pessoal, nós temos receptores beta 1 no coração e receptores beta 2 no músculo e nos brônquios. Alguns medicamentos, eles são seletivos para beta 1, outros não. Então, se ele for seletivo para beta 1, só vai ter função no coração. Agora, se ele não for seletivo, se tiver ação, por exemplo, no beta 2, que é nos brônquios, ele pode fazer constrição dos brônquios e tem que se cuidar, por exemplo, em paciente asmático, não se deve utilizar esse tipo de medicamento. Como eu falei para vocês no slide anterior, nós vamos ter os bloqueadores beta não seletivos, que vão atuar tanto em beta 1 quanto beta 2, como o carvedilol, o propanolol e o timolol. O timolol ele é mais utilizado em preparações oftálmicas, tá, pessoal? Ele vai atuar diminuindo a pressão ocular. Já os bloqueadores beta 1 seletivos, ou seja, que vão atuar somente no coração, nós temos o atenolol, o bisoprolol, o esmolol e o metoprolol. Os fármacos da classe 3, eles vão atuar bloqueando os canais de potássio. Então, a partir do momento que nós temos o bloqueio desse canal de potássio, nós não vamos ter a repolarização da membrana. Então, se a gente não tem a repolarização, nós não vamos ter novamente a despolarização. Vocês lembrem lá da aula que eu dei de sistema nervoso para vocês. Então, por causa desse bloqueio dos canais de potássio, nós temos um prolongamento do potencial de ação cardíaca, aumentando a pós-despolarização. Então, o que acontece? Ele vai ter um potencial de ação mais intenso, mas menos frequente. E a
propriedade desses fármacos antiarrítmica pode ser variada, então ela pode ser extremamente potente dependendo do fármaco utilizado. Entre esses fármacos, os mais utilizados no Brasil são a amiodarona e o sotalol. Os fármacos da classe 4 eles vão atuar bloqueando os canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, eles vão fazer com que ocorra uma redução na concentração, de cálcio intracelular. Essa diminuição na concentração de cálcio vai fazer com que o envio do sinal do nó sinoatrial para o nó atrioventricular seja mais lenta, e isso faz com que ocorra uma diminuição do batimento cardíaco. Eu não vou entrar em detalhe como funciona o batimento cardíaco, né? Mas eu vou relembrar vocês, porque eu tenho certeza que vocês viram isso em fisiologia. Então, o que acontece? O nó sinoatrial, ele vai ser despolarizado, né? Então, se vocês olharem a figura 1 aqui, ele está sendo despolarizado, fazendo, então, com que ocorra a contração dos átrios. E ele vai enviar, então, o sinal para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular vai se despolarizar e vai, então, enviar o sinal para o ápice do nosso coração para que ocorra a contração ventricular. Por quê? Aqui tem que contrair primeiro para enviar o sangue do átrio, né, que entrou pelo átrio, para o ventrículo. E o ventrículo, então, ele contrai enviando sangue ou para o resto do corpo ou para o pulmão. Se nós tivéssemos uma contração junto, toda a região junta, né, simultaneamente, nós não conseguiríamos enviar o sangue para o nosso corpo. Então, por isso que temos a contração primeiro dos átrios e depois dos ventrículos, tá? Então, só para vocês relembrarem um pouquinho aí de fisiologia. Então, se nós temos um fármaco que bloqueia a entrada dos canais de cálcio, nós não vamos ter uma sinalização tão frequente para o nó atrioventricular. E isso faz com que nós tenhamos, então, uma contração mais lenta da região aqui dos ventrículos, fazendo com que, então, o batimento cardíaco seja menos frequente. Como medicamentos dessa classe, nós temos o verapamil e o diltiazem. Nós temos também fármacos que vão atuar aumentando a contração do miocárdio. Então, vão aumentar a força da contração muscular do nosso coração. Entre esses fármacos que atuam com essa função, nós temos a classe de glicosídeos cardíacos. Então, eles vão atuar aumentando a força da contração e vão diminuir tanto a frequência cardíaca como a velocidade da condução no átrio ventricular. Entre esses fármacos, nós temos a digitoxina, a digoxina, que é um dos fármacos mais utilizados dessa classe, e o deslanósido, desculpa pessoal. Esses glicosídeos cardíacos, eles atuam inibindo a bomba de sódio e potássio nos miócitos cardíacos. Então, eles vão se ligar na porção extracelular da subunidade alfa da bomba sódio e potássio, fazendo com que ocorra um aumento na concentração de sódio dentro da célula. A partir do momento que nós temos uma grande concentração de sódio na célula, nós vamos ter um aumento na troca de sódio e cálcio pelo transportador de troca sódio-cálcio. Então, esse transportador vai fazer com que ocorra um aumento de cálcio dentro da célula e também no retículo sarcoplasmático, fazendo que ocorra uma liberação maior
desse cálcio em cada potencial de ação. Então, toda vez que o potencial de ação chega nessa célula, nós vamos ter uma liberação maior de cálcio. E isso faz com que ocorra um aumento na contração, ou seja, a contração ela é mais forte por causa da alta quantidade de cálcio que tem nessa célula. Os glicosídeos cardíacos eles são utilizados para diversas funções. Eles aumentam o débito cardíaco, como a gente já comentou. Ele diminui o volume sanguíneo, a pressão venosa e também o tamanho do coração. Ele reduz edema e ele também aumenta a diurese, ou seja, ele aumenta a micção, né? Você vai aumentar a quantidade de xixi quando você utiliza esse medicamento, porque ele atua lá na bomba de sódio e potássio. Uma das grandes desvantagens desse grupo de fármacos é a margem de segurança. Por quê? Porque o efeito dele, né, a concentração de medicamentos, desse medicamento que a gente precisa para ter efeito, é muito próximo a dosagem tóxica. Então, tem que se estudar muito antes de indicar esse medicamento para o paciente, porque a margem de segurança dele é baixa, tá? Em relação aos distúrbios gastrointestinais, são observados náusea, anorexia, vômito, dor abdominal e diarreia. Em relação aos distúrbios neurológicos, nós vemos pacientes com fadiga, depressão, cefaleia, sonolência, confusão, vertigem, fraqueza e desorientação. E nós temos ainda distúrbios oculares, como fotofobia, midríase, percepção modificada da cor e até mesmo cegueira temporária. Então, tem que se cuidar muito com esse medicamento, porque além desses distúrbios, além da margem de segurança, ele também pode ocasionar disfunção sexual, ginecomastia, sudorese e também reações de hipersensibilidade. Então, pode causar alergia a alguns pacientes, então tem que cuidar com isso. Nós temos outros grupos de fármacos que atuam na contratilidade do miocárdio, como, por exemplo, a dobutamina, que vai ser um agonista, pessoal, beta-1. Então, ele vai aumentar lá, né, ele vai atuar naquele receptor, aumentando, facilitando a contração. Vai ser utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca aguda. O glucagon, ele também vem sendo utilizado para aumentar a contratibilidade do miocárdio, porque ele aumenta a síntese de AMP cíclico. Então, ele é muito utilizado em pacientes com disfunção cardíaca aguda. E nós temos ainda os inibidores de fosfodiesterase tipo 3. Esses inibidores, eles vão atuar inibindo a enzima fosfodiesterase. Então, o que essa enzima faz? Essa enzima ela é responsável pela degradação intracelular do AMP cíclico. A partir do momento que a gente utiliza um inibidor dessa enzima, nós vamos ter uma maior concentração de AMP cíclico e, consequentemente, nós vamos ter uma maior contratilidade do miocárdio. Entre os fármacos dessa classe, nós temos a amrinona e também a milrinona. Outra classe de fármacos que nós vamos ver hoje são os fármacos antianginosos. O que acontece? Quando nós temos um estreitamento na artéria que conduz o sangue para o coração, nós temos a angina. Muitas vezes, alguns pacientes até relatam dor por causa desse estreitamento dessa artéria que conduz o sangue até o coração. Em relação aos fármacos antianginosos, nós temos
fármacos que melhoram a perfusão do miocárdio e reduzem a demanda metabólica, como os nitratos orgânicos. Nós temos fármacos que atuam como antagonistas de cálcio e, consequentemente, reduzem a frequência cardíaca. E nós temos os beta-bloqueadores, que também reduzem a frequência cardíaca. Os nitratos orgânicos no nosso organismo, eles são metabolizados e liberados como óxido nítrico. O óxido nítrico, ele ativa a guanilil-ciclase. Essa guanilil-ciclase vai atuar aumentando a formação de monofosfato cíclico de guanosina, o GMP cíclico. Esse GMP cíclico ativa a proteína quinase G. Essa proteína faz com que ocorra desfosforilação das cadeias leves de miosina, fazendo com que ocorra um sequestro de cálcio intracelular, que faz, então, com que ocorra a vasodilatação. A partir do momento que nós temos o sequestro de cálcio intracelular, nós vamos ter o relaxamento da musculatura. Então, a partir do momento que eu tenho o relaxamento dos meus vasos sanguíneos, eu vou ter a vasodilatação. Nós temos como efeito adverso a hipotensão postural, que é aquela tontura ao se levantar, e também cefaleia. Os antagonistas de cálcio, eles também são conhecidos como bloqueadores da entrada de cálcio, porque eles bloqueiam a entrada de cálcio dentro da célula. Então, eles vão alterar o canal alostericamente, impedindo a entrada de cálcio. E daí vocês já sabem como que ele atua, né? Porque eu já comentei com vocês nos slides atrás. Então, quais são os antagonistas utilizados como antianginosos? O verapamil, nifedipino, alodipino e diltiazem. Como efeito adverso, nós temos que o verapamil ele pode causar cefaleia e constipação, e o nifedipino e o alodipino podem causar edema pré-tibial. Os beta-bloqueadores, a gente já falou bastante sobre eles. Eles vão também ser utilizados na profilaxia e tratamento de angina. Eles vão reduzir o consumo cardíaco de oxigênio também, porque eles vão diminuir o batimento cardíaco, e eles vão atuar, né, claro, como antiarrítmicos. Então, pessoal, eles são utilizados tanto como antiarrítmicos, como também antianginosos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema vascular. Essa semana eu ainda não consegui repor a aula da semana passada, mas não se preocupem que eu vou repor na sequência essa aula, tá, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana. E um bom final de semana, é claro.